Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever no canal aqui se você gostar do conteúdo e de compartilhar com os seus amigos. E para você que já vem aqui, meu muito obrigado. Vamos todos dar o like aí no vídeo e deixar nos comentários o que vocês estão achando sobre o conteúdo. E hoje, eu quero mostrar para vocês, uma parte do que eu comento muito sobre a tese de investimentos em semicondutores. Tá, então a gente já está vendo aí um videozinho, representativo aí de uma máquina que está fazendo a parte dos chips, É um robozinho, e tem muita coisa por trás de semicondutores que daria aulas e aulas, desde o início do que são os semicondutores, como que eles são produzidos, até a escassez que a gente está passando por agora, e as perspectivas aí de crescimento. Então eu vou comentar um pouquinho sobre tudo isso daí, tá? Bom, em primeiro lugar, esse aqui é um artigo da Bloomberg, tá? Muito bom. Eu vou deixar o link de todos os artigos que eu estou comentando aqui na descrição desse vídeo, E olha só, quero mostrar isso aqui, depois vocês deem uma lida, tá? É uma aula muito interessante. Então ele mostra aqui, explica um pouquinho sobre os chips, E os chips são compostos aqui por circuitos que podem rodar software, pode manipular dados, pode controlar funções de equipamentos eletrônicos, enfim. Tá? Então, basicamente, a gente tem um chip que é composto por vários circuitos, e cada circuito tem uma função, ou um conjunto de circuitos tem uma função. Tá? Aí, dentro de um chip desse, a gente tem até várias empresas trabalhando. Então, por exemplo, a Skyworks é uma empresa que divide o ruído, separa o ruído do que é sinal de telefone celular e das outras coisas de radiofrequência que a gente recebe no nosso celular. Tá? Então ela tem uma participação dentro de um componente dos telefones celulares. A gente tem a parte de gráfico, e aqui a gente fala da NVIDIA, vou até comentar um pouquinho ali dela mais na frente. Temos a parte da interface de comunicação com links, parte de memória, aqui entra a Micron, que é a maior produtora de memória, eu vou comentar dela aqui também, tá? Então, dentro a gente tem vários componentes diferentes, que até de empresas diferentes, Que somando tudo vai dar o produto, e principalmente nos veículos elétricos, tá bom? E olha só que interessante, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui as principais empresas de semicondutores, as que desenvolvem também, aquelas que utilizam, para poder expor o seu produto. No caso da Apple, por exemplo, a Apple utiliza os semicondutores da Taiwan Semiconductor. Tá? Então, a gente percebe a questão do tamanho do transistor. Então, lá em 1971, a Intel começou com tudo isso, aí, liderando. Então, o tamanho dos transistores era de 10 microns. Tá? Então, com seu Intel 4004. Só para ter uma ideia, hoje nós já estamos falando em chips de 3 nanômetros, tá? Tamanho, tá? Então a maioria agora está de 5 a 7, mas a gente tem muita coisa ainda em 10, E olha só, conforme a gente vai subindo aqui, a Intel foi desenvolvendo, o Intel 8086, projetado e fabricado pela Intel em 1978. Tamanho do nó do processador, 3 microns. Contagem de transistores, 29 mil. Aí a gente chegou na era Pentium. Quem lembra da era Pentium aí? Tá lá, ó, Aí aqui, olha só, o tamanho do nó já caiu para 0,8 micron e a contagem de transistores já subiu para 3,1 milhões, tá? Aqui embaixo está falando de 1,5 para 134 e de 3 microns para 29 mil. Bom, o que mais a gente tem? O Xeon. Lembra da época do Xeon? Eu lembro o Xeon aqui, ó. Já caiu para 0,18 micron e 42 milhões, contagem de transistores. Que mais? A gente tem Core 2 Duo, olha lá, já são 90 nanômetros, já pulou, de micron para nanômetro, 55 milhões ali de transistores. Aí entra a NVIDIA, olha lá, GeForce GTX 275, aqui ó, 55 nanômetros, 1,4 bilhões a contagem dos transistores, Aí foi evoluindo até que a gente chegou nesse chip A11 aqui, ó, projetado pela Apple e fabricado pela Taiwan. Então, em 2017, 10 nanômetros e 4,3 bilhões de contagem de transistores.
até a gente GeForce aqui, ó, falando da NVIDIA de novo, 8 nanômetros, até que a gente chega nesse chip aqui da Apple, né? O M1. Então, projetado pela Apple e fabricado pela Taiwan Semiconductor. Quando? Em 2020. Então, foi aqui que a Apple deixou de utilizar, né, basicamente, aí os seus processadores da Intel, né, e aí está usando os da Taiwan Semiconductor. E aí são 5 nanômetros e 16 bilhões a contagem dos transistores. Então, aqui mostrando para vocês, né, um pouquinho só dessa evolução, tá bom? Então, aqui ele fala um pouquinho também sobre a dificuldade de se fabricar, né, um semicondutor, o tanto de regras que tem que ter, sala limpa, não pode ter nenhuma poeira. Então aqui, ó, você vai poder ver, né, algumas imagens, né, somente máquina, né? A gente tem uma pessoa ou outra que entra ali para checar se está tudo funcionando direitinho. Aqui o funcionamento, ó, né, os robôs aqui trabalhando. Enfim, é uma complexidade muito grande para se criar um semicondutor, né? E aqui ele vai explicar todo o processo, tá? Bem interessante, né? Usando o método de litografia, que só tem uma empresa que faz isso, que é a ASML, né? A ASML Holding. Tá? Até que a gente completa aqui, depois do 8º passo aqui, ó, né? Os tipos. E aí que a gente vai e pode, a partir de então, inserir dados ali, tá? Então isso aqui é bem interessante, mostrando então a parte da indústria, né? A Intel, ela dominava 100% do mercado e depois começou a perder um pouquinho de espaço. Samsung está lá na frente, a Taiwan Semiconductor também. Depois tem a Qualcomm, Broadcom, Micron, Nvidia, Texas Instruments, e vem descendo a AMD, Sony lá embaixo, né? Tá? Então, bem interessante isso aqui, tá bom? E aí, eu comentei isso daqui, mostrando um pouquinho, fazendo aqui uma introdução com essa parte dos semicondutores, porque nós tivemos essa notícia aqui, ó. Comentei aqui num post, tá? Lá no nosso site, comoinvestirnoexterior.com, que o Senado tinha aprovado 52 bilhões de dólares para o setor de semicondutores. Né? E isso daqui, obviamente, ia fomentar o mercado e já está fomentando o mercado. Né? Desses 52 bilhões, então algumas regras, né? 39 bilhões em assistência financeira para a construção e instalações domésticas de semicondutores. Opa, aqui é interessante, né? Então, olha só, construção de instalações domésticas de semicondutores. 11 bilhões para financiar a pesquisa de chips em desenvolvimento e força de trabalho. 2 bilhões para a fabricação de chips relacionados à defesa, né? Parte militar. Restrições ao uso de fundos para recompra de ações, investimento estrangeiro, isso aqui, obviamente, né? Imagina você dar um fundo, um subsídio, alguma coisa, e a pessoa vai lá e gasta dinheiro com outra coisa que não é finalidade, né? Então, você não pode fazer recompra de ações. Um crédito fiscal de investimento de 25% para a fabricação de semicondutores e ferramenta para criar os semicondutores. 500 milhões para o Programa Internacional de Comunicação Segura. 200 milhões para treinamento de trabalhadores de indústria de semicondutores. 1,5 bilhão para inovação na cadeia de suprimento sem fio, né? E aí autoriza outras coisas aqui, né? E isso tudo aqui vai corroborando a nossa tese de investimento em semicondutores, né? Que eu sempre comento, né? Então, quando a gente vem aqui no site da Casa Branca, né, whitehouse.gov, obviamente, né, eles comentam um pouco aqui, deixam mais bonito do que deveria ser, né, porque é uma política dele, então fala que a política do Biden, da Kamala Harris e tal, né? Enfim, tem outras coisas por trás, tá, pessoal? Mas aqui eu estou comentando só do viés do investidor, que tipo de empresa, que tipo de segmento pode ter um bom upside no médio e longo prazo, tá? Então, olha que interessante. A Micron tinha anunciado, tá? Isso aqui foi em agosto, ó, 9 de agosto de 2022. A Micron tinha anunciado 40 bilhões em investimentos, tá? A Qualcomm e a GlobalFoundries também, 4,2 bilhões. E aqui a gente vai ver vários outros investimentos aí que foram anunciados, né? Justamente por causa desses 52,7 bilhões aqui, né? A gente poderia entrar até um pouquinho, né? Tá lá o governo injetando dinheiro do povo e dinheiro de impostos, né, pessoal? Mas tem muita coisa por trás disso aqui, tá bom? Então, um pouquinho mais antigo, falando aqui de 2021, antes de sair
essa lei, né, de chips, chamada Chips e Ciência, né? A Taiwan Semiconductor já tinha anunciado um investimento de 100 bilhões nos próximos 3 anos, tá? Para atender a demanda. Então, olha só, em 2021, em 2020 nós tivemos a pandemia, todo mundo, uma grande parte fica em casa, grande produção de semicondutores é na China, teve o lockdown à vera lá, ainda está tendo lockdown lá até hoje, né? Atrapalhou a produção e aí o mundo inteiro sofrendo por causa disso, né? Então, a Taiwan Semiconductor, que tem a maior fatia hoje de produção, que fica lá em Taiwan, onde tem uma guerra geopolítica, né, com a China. A China fala que é uma província rebelde dela, então grande parte da produção mundial está lá. Os Estados Unidos começou lá na era do Trump, né, começaram a trazer de volta a produção de muita coisa para os Estados Unidos, tirar isso aí da mão de outros países. Então a Taiwan Semiconductor em 2021 já anunciou, lá em março, já tinha anunciado 100 bilhões nos próximos 3 anos, tá? Para a construção de uma fábrica nos Estados Unidos. Aqui é mais um artigo, né? Tem bastante, eu li vários aqui, né? E aí ele explica um pouquinho o que eu estou comentando aqui, fala um pouco das restrições, né? Que eu já falei que não pode investir em empresas no exterior, né? Enfim, não pode aumentar, botar o dinheiro lá na concorrência, né? O dinheiro tem que ficar nos Estados Unidos. Isso daqui, pessoal, olha só, o que é isso? Isso aqui é um pátio, estacionamento, né, da Ford. Todos esses carros aqui estão parados por falta de semicondutores. Todos. Então, assim, a falta dos semicondutores afetou tudo, né? Principalmente a indústria automobilística, onde a gente precisa de muito semicondutor para os veículos elétricos, onde a gente precisa de semicondutores para os veículos normais, né? Quando a gente dá ré, a gente quer ver a imagem da câmera. Quando você liga a seta para a direita, você quer ver uma câmera lá no seu retrovisor, né? No seu painel ali, o ponto cego. Você quer o Lane Assist, que te mantém na faixa. Você quer o ACC, Adaptive Cruise Control, que te mantém numa distância segura do carro da frente, que o carro freie sozinho caso ele veja de uma ameaça, o airbag funcionando, né? Tudo isso a gente precisa dos semicondutores. Não tendo semicondutores, a indústria automobilística sofre muito, assim como de videogames, né? Quando foi lançado aí o PlayStation 5, a Sony também com muita dificuldade de entregar, porque não tinha no mercado para vender e a falta de semicondutores foi agravando isso. Então, vejam o quanto de produtos necessitam de semicondutores, quantas empresas necessitam de semicondutores, o esforço grande que está sendo feito para melhorar a produção, né, para diminuir a demanda. Então vai se desenhando uma boa tese de investimento de médio e longo prazo, né? Então aqui também, ó, mais uma matéria que fala sobre, olha só, todos esses carros aqui estão estacionados, né? Porque não adianta você comprar um carro pronto e depois ir lá para botar o semicondutor, não tem como. Você pode até comprar um carro sem step, depois você vai lá e pega o step, né? Mas o semicondutor não tem como você desmontar o carro para isso, tá? E essa imagem eu já tinha visto aqui desde o ano passado, é uma imagem satélite mostrando, né, caminhões da Ford, né? E picapes. Tudo isso aqui, ó, tá lotado de veículo, aguardando semicondutores, tá? Então, esse aqui é um outro artigo muito interessante também, que explica bastante coisa, né? Depois clique e dê uma olhada ali. Aí esse site que leva data aqui também é muito bom, né? E aqui ele mostra o seguinte, os tipos de semicondutores e o tempo que leva para a produção. Então, assim, não adianta encomendar agora, né? Não adianta encomendar agora. Eu fui olhar um veículo novo para minha esposa e fui olhar agora, em outubro, e só queriam me entregar, né? Falaram que só tem previsão para fevereiro. Por quê? Porque está faltando semicondutor. E aqui a gente tem os diversos tipos de semicondutores, ó, tá? E o tempo. Aqui está em semanas. E a gente observa que está chegando, está passando de 50 semanas aqui, ó, alguns semicondutores, ó. Se a gente for observar aqueles conectores, terminais, né, ali é rapidinho, tá? Mas vai crescendo aqui, né? Então, enfim, tá realmente demorando muito para fazer o semicondutor, a demanda está muito alta para todo tipo de equipamento, internet das coisas, o 5G já está aí na porta de todo mundo, são bilhões de telefones, bilhões de devices
que serão trocados para poder funcionar o 5G. Já comentei sobre isso aqui algumas vezes na tese de investimento do 5G. Então, assim, não vejo como essa demanda aqui possa diminuir. E outro site interessante, né, esse Brown Miller aqui, eu fazendo pesquisa, cheguei nele, né? E olha só, isso aqui que eu quero mostrar. Em 2000, a capacidade de distribuição, né, de semicondutores estava assim, ó. Então, Taiwan com 11%, Américas com 24%, a China com 2%, pessoal. Em 2000, China com 2%, tá? E o Japão com 32%. Agora, em 2020, 20 anos depois, a gente tem Taiwan com 23%, mais do que dobrou. A gente tem Américas com 12%, ou seja, reduziu a metade. O Japão de 32% caiu para 14%, né? E a China subiu de 2% para 17% da distribuição mundial de semicondutores, né? Então, o que acontece? A China, pessoal, aí a gente entra na geopolítica, né? Que a gente pode conversar horas e horas aí também. Paciência, estratégia, né? O Ocidente ele está ruindo aos poucos, com um monte de problemas aí que a gente está vendo, né? A China tem lá o seu regime, tá? E, bom, alguma coisa está funcionando, né? Porque, olha só, saiu de 2% para 17%. Isso tudo, por quê? Porque a gente terceirizou a mão de obra, né? Então, mão de obra, qualidade de vida na Europa, olha só, a Europa, né? Middle East aqui com 17% caiu para 7%, né? Então, a gente tem qualidade de vida muito boa nas Américas, na Europa, no Japão. Aí a mão de obra fica um pouco mais cara, então a gente vai lá e coloca, né, onde a mão de obra está mais barata. Então, a Coreia com 21 hoje, né, contra 10 no passado. E a China, um trabalho quase escravo em alguns lugares, então cresceu para 17%. Veio o coronavírus e aí pronto, ficamos na mão da China para muita coisa, né? Então, é um outro artigo muito interessante aqui, tá bom? Aí a gente entra onde? Na notícia que eu li e foi o pivô aqui para fazer esse vídeo maiorzinho, né, com minhas análises. Então, olha só, a gente viu aqui no da Casa Branca, cadê esse aqui, ó, que a Micron ia investir quanto? Olha só, 40 bilhões, né? E agora a gente vê no site da Micron, tá, no Investor Relation aqui, no Price Release, a gente vê que a Micron anunciou, né, investimento histórico de 100 bilhões para construir uma mega fábrica, né, lá em Nova York, tá bom? Então, essa construção aí, né, ela já vai iniciar, então tem um prazo aqui, vão utilizar grande parte do dinheiro aí também da Lei Chips, né? Então, obviamente, se tem um dinheiro ali mais barato para pegar para crescer, né, o pessoal vai pegar e vai crescer, tá bom? E aí, isso vai trazer também mais prosperidade lá para Nova York e tal, Nova York voltando como centro de grandes produções, né, para o mundo, enfim. Isso tudo querendo trazer de volta, né, a fabricação para os Estados Unidos. Esse movimento de retorno começou lá com Trump, quando ele diminuiu os impostos de algumas empresas que estavam com muito dinheiro no exterior, para poder trazer de novo dinheiro para os Estados Unidos. Políticas favorecendo os Estados Unidos, né, o Make America Great Again. E agora, para vocês verem uma diferença que a gente tem nos Estados Unidos, né? Eles brigam muito, mas eles têm um ponto em comum, que é o próprio Estados Unidos. Então, a administração Biden, a gente pode criticar algumas coisas, principalmente a questão da injeção de dinheiro, aumento de inflação, né, e tal, mas a administração Biden está mantendo, né, essa vinda, esse retorno dos investimentos para os Estados Unidos, tá? E é para a gente não ficar na mão de outros países, né? Os Estados Unidos principalmente, né? É algo que o Brasil, pelo que eu tenho estudado, está começando a olhar, né? Vai depender muito agora do próximo mandato, né, de presidente. E, bom, o Brasil é um país que a gente tem uma matriz energética muito boa, né? A capacidade de gerar muito boa. A alimentar, então, nem se fala, a gente alimenta metade do planeta aí. E também temos aqui condições muito favoráveis para receber indústrias desse tipo aqui. E estamos na América, né? Então, bom, vamos ver como é que vai ficar isso aí para o futuro, tá? Então, dei uma lida aqui também. E, para finalizar o vídeo, né? Olha só, mostrando aqui a ASML Holdings. Então, essa aqui é a única empresa, né, que fabrica ali aqueles
semicondutores para depois entregar para as demais, para irem colocando seus dados, enfim, né, para trabalhar em todas aquelas áreas que eu comentei, a área gráfica, a área de link de dados, né? E, bom, quando a gente olha aqui, né, em um ano caiu 40%. Né? Quando a gente bota no ano de 2022, está a mesma coisa praticamente, né? Eu vou mostrar só em um ano, né, porque a gente já está no finalzinho de outubro, a variação não vai ser tão grande assim. Mas quando a gente joga aqui para 10 anos, a gente já viu um crescimento de 569%, né? Já algo considerável, mas olha aqui, ó, já teve um pico em $858. E aqui entra o estudo do stock picking, né, dos indicadores. Então, a $858 eu não compraria de jeito nenhum. A 489, agora, né, já caiu 50%, porque chegou a 363. Ó. Então, agora, pela empresa que pelo produto que fabrica e o preço, opa, tá no meu radar também, já comprar essa daqui, tá? A Taiwan Semiconductor, né, essa daqui eu já tenho em carteira, eu falo dela, eu comprei ela na época da pandemia, né, já com essa visão, e agora, depois do anúncio aí que ela vai colocar mais 100 bilhões nos próximos 3 anos, estou comprando mais aos poucos, visando o longo prazo, né, caiu 46%, tá, preço-lucro aqui está menos de 10, ó, e a gente tem que olhar para a perspectiva, né, então quando joga aqui em 10 anos, cresceu 293%, tá? No máximo, né, no período máximo que tem aqui, ó, cresceu 1029%, né? Que no gráfico está aqui desde 1997. A SML no máximo deu quanto? Vamos ver. 7.854%. E esse boom todo veio aqui, né? A partir de 2015, ó, que deu esse crescimento absurdo. E 2020, então, nem se fala, agora retornou bastante, quem sabe vai crescer de novo, né? Vamos acompanhar aqui. A AMD é outra também que em um ano caiu a quase 50%, né? Mas nos últimos 10 anos subiu 2.852% e o máximo está dando aqui 575%. Que diferença, né? Ela já teve lá em cima. Isso aqui aconteceu, pessoal, vou botar aqui para vocês verem, ó, com a Intel, tá? Então a Intel é uma empresa que eu não tenho, porque a Apple diminuiu lá, não quer mais usar o processador deles. E a Intel é uma empresa que andou bem de lado também, ó. Nos últimos 10 anos cresceu 31%, né? Quando bota no máximo aqui, ela tem um bom crescimento. Mas olha só, esse pico aqui, ó, pro stock picker, né? Esse aqui é um problema, ó. Lá nos anos 2000, chegou num preço mais alto do que chegou agora. Tá? Então quem comprou aqui nessa alta aqui, tá com ativo há 20 anos e ele não voltou no preço lá, né? Então, e agora tá numa queda bem grande aqui, ó. Vamos colocar aqui... no ano mesmo, né? A gente vê essa queda aqui, ó. Tá numa queda bem grande, quando saiu lá de 55 para 30 agora, né? Enfim. Bom, então, a AMD, né, que eu estava mostrando, a NVIDIA, essa aqui também teve um recuo muito grande agora, praticamente 50%. É uma empresa que eu achava muito cara e agora só acho ela um pouco cara, né? Então, caindo um pouquinho mais aqui, quem sabe eu até entre nela, né? Mas também... Aqui não tem análise nenhuma, né? A gente tem que entrar no financeiro, tem que olhar o crescimento da receita, do EBITDA, tem que ver se o número de crescimento de ações, se ela foi diluída ou não, né? Enfim, as aquisições, por exemplo, a Taiwan Semiconductor é uma empresa boa, ela vem crescendo a sua receita, mas ela vai gastar muito dinheiro, né? Vai investir 100 bilhões, então aqui com 32 bilhões, 33, 35, 47, 57, 65, olha só que crescimento. De 2017 para cá, dobrou a receita, né? Mas ela tem outros gastos e tal, então, para quem faz trade ali, swing trade, né? Talvez ela não seja interessante, porque ela vai precisar de mais tempo para recuperar todo esse dinheiro, né? E por último, a Apple, né? Porque a Apple, ela não é uma empresa de semicondutores, mas ela tem lá, ela desenvolve lá também a sua tecnologia e utiliza aí a Taiwan Semiconductor, né? Para poder colocar nos seus produtos. E, bom, a Apple, ela até dispensa comentários, né? Em 10 anos subiu 656%, mas no tempo máximo subiu, olha ali, 30.000%. Pessoal, isso aqui são cases que muito difícil repetir, muito difícil a gente pegar isso aqui, né? Quando a gente olha aqui, a Apple subiu 30.000%. Com exceção dos fundadores, quem é que tem Apple desde 93? Caramba, é muito difícil, né? A gente pode até fazer uma enquete aí. Nos Estados Unidos, no Brasil não vai ter mesmo.
para ver quem é que está com ativo desde 1993, né? E a gente agora está em 2022, tá bom? Então, isso aqui é mais para os fundadores, mas dali a partir de 2000, né, 2010, 2015, aí a galera já começou, aí a gente já encontra alguns bilionários que estão investindo em Apple, tá bom? 30 mil, hein? É muita coisa, pessoal. Bom, então, isso aqui eu queria mostrar para vocês, né? Eu já tinha comentado um pouco sobre essa lei CHIPS e o porquê que eu acho que os semicondutores essa é uma tese muito boa, né, para a gente investir, visando médio e longo prazo. A gente está vendo empresas aí o tempo todo fazendo investimentos. Se você quiser saber mais, né, acompanhar um pouquinho mais, então aqui dentro do site, ó, tem essas teses de investimentos aqui que eu vou até, inclusive, atualizar a maioria, né? Mas você entra aqui em semicondutores e aí você vai conseguir ver a apresentação dessas empresas, tá? Então, estou fazendo aí a apresentação das empresas, vou trazer outras empresas, mas já tem da Taiwan, da Skywork, Intel, Broadcom, que comprou agora também a VMware, tem vídeo falando sobre isso aqui, a AMD, Nvidia, eu vou colocar as demais aqui, tá bom? Então, agora deixa aqui nos comentários, né? O que você acha dessa tese de investimento aí dos semicondutores? Você acha que ela é promissora para o longo prazo, médio prazo? Você acha que essa falta de semicondutores vai fazer com que o mercado cresça ainda mais? E é uma oportunidade agora da gente colocar um valor, né? Investir e deixar que as empresas aí cresçam o nosso capital? Deixa aqui então nos comentários o que você acha, né? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, de clicar no like agora e nos vemos no próximo vídeo.